Muito bom dia a todos que estão aqui em nosso canal de Estudos Espíritas. E vamos rogar a Deus, não é? Que encha o nosso dia de muita confiança e de muita paz também. Meus amigos, hoje o nosso estudo será Nossos Filhos, uma missão. Quando nós reencarnamos, nós trazemos várias missões a cumprir. Mas o nosso estudo vai nos mostrar que a missão de criar nossos filhos, indiscutivelmente, é uma das mais importantes e, na fala dos Espíritos, traz implicações muito significativas para nossas vidas futuras. Nós vamos começar com alguns conceitos, algumas explicações, não é? Que é muito importante para o nosso encaminhamento do estudo. Quem são nossos filhos? Nossos filhos são espíritos exatamente como nós, com muitas experiências pretéritas e que Deus encaminha para uma nova oportunidade reencarnatória, para novamente fazer melhor hoje do que fizeram ontem. Cabe também a gente dizer aqui que os espíritos que vão ser nossos filhos mais adiante, eles trazem consigo, justamente porque já viveram em outras oportunidades, a sua bagagem espiritual, com muitos acertos, mas também com muitos pontos ainda a precisar de reparação e de melhora. É o bojo espiritual desse irmãozinho que vai reencarnar como nossos filhos e filhas. Os Espíritos ressaltam uma coisa muito importante, é que o amor de pais e filhos, ele é muito profundo. Os Espíritos dizem assim, veja bem, vocês não sabem quem foram esses Espíritos que virá para a sua casa, não sabem o que serão, mas os amais e acariciais, como se fosse parte de vós mesmos. Veja se assim não é. Então é muito interessante isso. O grau de amor que se aprofunda nessa relação. Daí a gente já começa a compreender o quão profundo também é o nosso cuidado que precisamos ter e o quanto essa missão de criá-los é importante. A questão 582 do Livro dos Espíritos nos traz bem essa importância da missão de criar os filhos. Kardec questiona, pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do seu filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Vamos por parte, que essa resposta é muito significativa. Eles dizem aqui, é um dever muito grande e de grande responsabilidade essa nossa missão, e que trará, sim, implicações para o nosso futuro. E qual o alvo da nossa missão de pais e de mães? Está aqui. Dirigir os filhos para o caminho do bem. Não há, gente, uma regra absoluta para esse encaminhamento de nossos filhos. Mas nós já trazemos aqui, desculpem, a informação de que educar nossos filhos é muito mais além do que aquela formação acadêmica robusta
que nós buscamos para nossas crianças, para os nossos adolescentes, para que mais adiante eles se coloquem bem socialmente. Vai muito mais além do que isso. E aí os Espíritos nos questionam. Ora, nós encaminhamos nossos filhos para a formação acadêmica, é muito bom. E como vamos encaminhá-los para a formação de valores humanos e espirituais? Aqui já começa a nossa primeira reflexão, não é? Normalmente, nós não apetrechamos nossos filhos com as condições necessárias para se desenvolverem espiritualmente. Quantos pais, não é? Dentro de suas condições, preenchem a agenda de seus filhos com todos os tipos de atividades. A parte acadêmica, propriamente falando, os esportes, os lazeres. E aí fica aquele questionamento. E a parte espiritual? Em que momento, por exemplo, da semana, eles vão se dedicar a isso? A nossa experiência mostra que nem sempre as pessoas destacam um tempo para o diálogo com os filhos, para o encaminhamento às coisas de Deus, para o estudo religioso, para as reflexões da internalização dos valores humanos. Quase não há tempo para isso. E aí a nossa missão fica deixando a desejar, porque é o que dizem os Espíritos, é o encaminhamento para Deus, para o caminho do bem. Por isso que eles fizeram até de uma forma aqui figurada, a pais e mães que se preocupam mais com o seu pomar do que endireitar o caráter dos filhos. E aí nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo algumas orientações também que vão melhorar o nosso entendimento sobre essa importantíssima missão que é a criação de nossos filhos. Antes de passar para o Evangelho, aqui eu lembrei que na nossa tarefa, na nossa instituição de atendimento fraterno, quantos pais e mães já chegaram até nós naquele espaço do atendimento fraterno dizendo assim: meu irmão, o que é que eu fiz para merecer tanto dissabor com os meus filhos? E muitas vezes eu tive que responder a eles: meu irmão, eu preciso dizer o que você deixou de fazer para estar merecendo agora esses dissabores. Porque a educação, nós já sabemos, é uma construção. É plantar agora para colher mais adiante. E para plantar agora, a gente precisa ter tempo, dedicação, consciência, compreensão dos reais valores que nós vamos levar aos nossos filhos. E é preciso tempo, é óbvio que sim, não é? Às vezes, como nós falávamos aqui, a semana é tão corrida que não sobra espaço para isso. E a vida vai rolando. E os filhos vão crescendo. E muitas vezes, aquele caráter que se exprimia desde pequenininho, nós não buscamos dar uma nova direção na oportunidade reencarnatória. Veja o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. É Santo Agostinho nos falando da missão de criar nossos filhos. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda? Esse é um questionamento que nos traz Santo Agostinho.
E no mesmo capítulo seguem os Espíritos dizendo: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas. Então, gente, veja quanto ensinamento nessas colocações do Evangelho. É preciso, como missão, aproximar nossos filhos de Deus. E aqui os Espíritos dizem, é nossa educação, é nossa orientação que vai trazer futuramente maior equilíbrio para nossos filhos. E aqui dizem a espiritualidade, não é? Que desde infância, que as crianças sim revelam suas tendências que trazem de outras existências. Então, gente, orgulho e egoísmo, nós já estudamos aqui, são os geradores de todas as quedas morais e mazelas humanas e espirituais. Aí o que é que dizem os Espíritos aqui? É preciso, desde pequenina criança, a gente observar se eles estão trazendo de outras existências esses germes aí. Então a nossa missão é estudar justamente o que nossas crianças passam a expressar aqui no mundo material, para que a gente possa ter o zelo e o cuidado de ir consertando essas tendências. Antes, como dizem os Espíritos, combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Senão, gente, nossos filhos que estão confiados a nós, sob a nossa guarda, terão mais uma oportunidade encarnatória perdida. Então, a missão de pais e mães realmente é muito abrangente. Nós temos que ter tempo para isso. É preciso que a gente destaque o nosso olhar para o que a criança vem apresentando. Já tratamos quantas crianças, não é? Às vezes, no seu silêncio, não estão expressando para nós o que elas estão sentindo. É preciso, então, a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, aquilo que nem sempre a criança expressa. E então, na existência desses filhos, a gente precisa ir fazendo essas observações antes que aqueles defeitinhos que trazem do passado lancem raízes profundas em mais uma existência e esta mais adiante seja perdida. Então, o nosso cuidado, o nosso zelo maior é justamente em ir convivendo com os nossos filhos, dando-lhe as condições de crescimento intelectivo, mas principalmente moral e espiritual. Precisamos estabelecer valores junto aos nossos filhos, que mais adiante eles possam tomar suas decisões da forma mais acertada possível, porque mais adiante nós não mais estaremos escolhendo por eles. Eles precisarão fazer suas próprias escolhas e lançar-se no mundo, mas baseado naquilo que estudaram e aprenderam conosco. Dizem os Espíritos, definitivamente, dar coisas não substitui jamais a educação real e verdadeira, consubstanciada de valores humanos para a vida. Então, gente, isso é muito importante. Eu vou encaminhando o final do nosso estudo com a mensagem do poeta, do filósofo, por que não, Gibran Khalil Gibran. Ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podereis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã
que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então veja que mensagem, gente, belíssima no encerramento do nosso estudo e que deixamos aqui realmente essa reflexão para que essa grande missão de criar nossos filhos seja por nós bem realizada, para que a gente possa mais adiante, quando chegar justamente na fase futura, não termos que estar lamentando não o que fizemos, mas aquilo que deixamos de fazer por nossos filhos, para que eles se tornem pessoas cultas, inteligentes, mas principalmente pessoas do bem, não é? Nós podemos ter até, gente, uma situação social mais simples, mais humilde, mas que tenhamos dentro de nós o maior patrimônio que carrega a alma, que são nossos valores para o bem e para Deus. Espero que tenham gostado de mais essa reflexão. E aí peço, não é? Divulguem nossos estudos, se inscrevam aqui em nosso canal de estudos espíritas. Se gostaram do estudo, aí eu peço também, né? Vá dar mãozinha, deixe o seu joinha lá, isso nos fortalece na plataforma. Muitas pessoas têm deixado comentários, isso nos deixa muito felizes. Estamos agora arrumando para 500 inscritos em nosso canal. Ficamos felizes, não é, gente, com isso? Porque são mais corações estudando essas reflexões que não são minhas, mas são dos espíritos superiores. Então desejo, gente, um dia repleto realmente de confiança, de paz, de harmonia, e que Deus possa nos abençoar hoje, agora e para todo sempre.